Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, né? Nessa disciplina de Seminário Temático 2, nós vamos tratar de questões sobre a burocracia e sobre a administração pública. Eu vou apresentar para você agora, nesse primeiro momento nosso juntos, um pouco sobre como que vai acontecer a disciplina. Então vamos prestar atenção ali no slide. Na disciplina de Seminário Temático, a ementa dela é os processos e suas formas estruturadas nas empresas, como ênfase no tipo burocrático. Então nós vamos focar, conversando com a coordenadora Viviane, nós vamos focar mais também no Estado, pensar um pouco o que é burocracia e pensar no Estado, já que vocês fazem um curso de administração pública, né? A proposta então é escolher temáticas abordadas no terceiro período e levantar um problema. A partir da problemática, realizar uma pesquisa e um diagnóstico sobre o assunto, que vai ser a visita de campo de vocês. E isso que eu vou explicar aqui, daqui por diante, falar para vocês um pouco de como que vão ser as atividades avaliativas e tudo mais, tá ok? Na primeira aula, nós vamos estudar a formação da administração pública brasileira. Então, nessa aula, a gente vai compreender um pouco da Constituição do Estado Nacional e a formação da administração pública com foco em 3 momentos históricos importantes desse processo. Vamos ter como referência esse texto de Frederico Lustosa da Costa. E aí é um texto obrigatório, vai estar disponível na sala virtual e todos vocês têm que ler, né? A partir desse texto eu vou confeccionar atividades avaliativas, então é importante que vocês leiam, estudem esse texto, porque eu vou abordar algumas questões principais que estão neles, mas não vou apresentar o texto completo para vocês, não. Eu vou apresentar mesmo esses 3 marcos mais importantes que estão no texto, mas o texto ele é mais longo, ele apresenta mais fatos para vocês. Na segunda aula, nós vamos entender um pouco o que é os fundamentos da organização burocrática para Weber, né? E nós vamos entender a partir desse texto, que está dentro de um livro que chama Sociologia da Burocracia. Eu vou disponibilizar esse texto para as tutoras de vocês, para elas passarem para vocês esse texto, tá? Porque é importante que vocês leiam também e compreendam a perspectiva de Weber dentro da organização burocrática. No que diz respeito às atividades avaliativas, vocês vão ter 5 formas de avaliação. E aí eu vou explicar para vocês quais são essas formas de avaliação agora, tá bem? Então, vocês vão ter um relatório de visita técnica, que valerá 20 pontos, um seminário, que também valerá 20 pontos, e 4 atividades avaliativas que vão valer, somando totalmente, 40 pontos. Então, cada uma das atividades vai valer 10 pontos. A participação nos fóruns vai valer 10 pontos e a autoavaliação no final, tá bem? Vamos entender como que vai acontecer cada uma dessas atividades. A visita técnica. Eu estou propondo para vocês que vocês façam uma visita a uma instituição do setor público e conheçam a rotina de um dos aspectos que vocês escolherem da administração pública. Por exemplo, vocês vão para uma escola ou para qualquer outro setor, né, da administração pública, que vocês tenham contato, a prefeitura, qualquer setor da administração pública que vocês tiverem contato aí na cidade de vocês. E ao entrar, vocês vão escolher uma parte, alguma coisa algum desses traços que vocês estão vendo aí. Controle orçamentário e financeiro, né, entender como é que é a rotina de lançar editais de licitação, como que é o processo de prestação de contas, ou então vocês vão pensar e refletir a partir do atendimento ao público, saber como que é o protocolo de atendimento, como é que é o comportamento do servidor, que tipo de comportamento que se espera que o servidor tenha ao atender o público, a gestão do arquivo, como que o arquivo é gerido dentro do setor público, como as coisas são guardadas, entre outros aspectos que vocês podem pensar por si próprios. Estou colocando 3 aqui, que pode já ajudar vocês a pensarem como fazer essa visita e como escolher um desses aspectos. Para fazer essa visita, eu espero que vocês façam um planejamento prévio, né? Então, como que isso vai acontecer? Vocês vão realizar um planejamento em dupla ou em trio.
Aí não, eu quero que vocês não venham perguntar, ah, mas aí pode ser de 4, pode ser de 5, pode ser sozinho. Não, gente, siga aqui a orientação, né? Façam em dupla ou em trio. Vocês duas ou vocês dois vão juntar o trio e vai confeccionar um plano de ação. Nesse plano de ação, tem que constar, assim, de toda forma, o nome da instituição tem que estar lá, né? Tem que estar o aspecto que vocês vão observar, o que vocês escolheram que vocês vão observar, e um cronograma. E para isso é bom que vocês observem o calendário da disciplina, os prazos para entregar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para que vocês não façam um cronograma que vá ultrapassar o tempo da disciplina, porque vocês vão ter que entregar os produtos. E aí você vai fazer esse primeiro produto para mim, que é esse plano, e vai apresentar esse plano para os colegas no dia do seminário. Então, vocês estão percebendo que eu estou juntando uma atividade com outra, né? Vocês têm que realizar uma visita técnica e o plano que vocês vão fazer para essa visita técnica vai ser a apresentação do seminário. Então, vocês vão, lá no dia do seminário, apresentar. Então, depois, vocês vão fazer essa visita técnica. Depois que vocês fizerem o planejamento da visita técnica, vocês vão apresentar no seminário, como eu disse. E aí, esse seminário vai acontecer entre o dia 22 ou 23 de março, né? A apresentação vai valer 10 pontos, já que o seminário vale no total 20, como eu já falei. E tem que postar o plano de ação para mim de, no máximo, 2 páginas até dia 24 de março. Então, nesse final de semana de março, vocês vão estar envolvidos com esse planejamento, tá bem? E aí, vamos pensar, depois do planejamento, a execução desse planejamento, que é o relatório, que é o diagnóstico de fato. Então, vocês vão fazer um relatório, né, da execução do plano de ação. Vocês vão ter colocado lá para mim como é que vocês vão fazer o plano, qual é o cronograma, e aí vocês vão realizar esse plano de ação juntos. É muito importante que vocês realmente façam juntos esse plano, né, executem juntos esse plano. E aí, no diagnóstico, vai ter que ter a descrição e caracterização da instituição pesquisada. Então, vocês vão ter que explicar. Ah, eu escolhi tal lugar do setor público, fica em tal lugar assim, resolvi fazer com tal departamento e explicar, né? Caracterizar aquilo. Talvez alguém já tenha algum contato com escola, já tenha feito licenciatura, pede uma dica para quem já fez licenciatura, porque normalmente quem fez licenciatura faz um relatóriozinho de estágio. É mais ou menos isso que eu quero que vocês façam. Vocês podem pedir uma dica aí para alguém que vocês conhecem que já fez licenciatura e como é que eles fazem a caracterização da escola. É mais ou menos isso que eu quero que vocês façam caracterizando a instituição. A função desse setor, né, você vai explicar para mim, esse setor que você escolheu, qual é a função dele dentro desse órgão. Vai descrever a forma como você coletou as informações, se você conversou com o assistente administrativo, o que você fez, como é que isso aconteceu. Então, você vai fazer de forma descritiva todos os passos para chegar até as informações. E depois você vai fazer a descrição da rotina administrativa, né, que envolve aquela função que você escolheu. E aí você vai explicar e vai descrever detalhadamente como que isso como a rotina acontece e tudo mais. Esse diagnóstico vai virar um relatório, que o que eu estava falando com vocês anteriormente as etapas do relatório, e deve ser postado até dia 7 de abril, com no máximo 5 páginas. Ah, professora, pode ter uma página? Pode, mas aí acontece o seguinte, você vai conseguir escrever tudo que eu falei ali em uma página só? Se você me apresentar uma página com todas as informações que eu estou pedindo, ok. Mas eu preciso que todas aquelas informações que eu coloquei agora no slide anterior estejam no relatório, tá? E aí esse diagnóstico, esse relatório vai valer 20 pontos. Vamos falar então daquelas atividades avaliativas que vão ser 4 e que no total vão somar 40 pontos. A primeira atividade avaliativa é uma atividade que eu vou passar para vocês, que vocês vão fazer no encontro presencial, em grupo. Então, vocês vão ter que postar essa atividade até dia 15 de março, porque vocês vão ter um encontro presencial antes do começo da disciplina, de acordo com o calendário que eu tenho contato hoje, no dia da gravação da aula. Então, vocês vão
vão ter a aula bem antes do começo da disciplina, então eu vou dar um prazo maior para vocês entregarem o produto da atividade que vocês vão fazer durante o encontro presencial. Porque, né, eu vou esperar abrir a sala, porque a sala vai abrir lá no primeira quinzena de março, então eu vou esperar abrir a sala e dar um prazo para vocês postarem. Mas é óbvio que vocês vão executar e fazer a atividade no dia, né, do encontro presencial. A segunda atividade, que vai valer 10 pontos também, cada uma delas vale 10 pontos, como eu já falei, vocês vão pesquisar quais são os deveres do administrador público e vai explicar o que quer dizer cada um deles. Né? Então, é só essa atividade, é uma pergunta que vocês vão ter que responder. Quais são os deveres do administrador público e o que é cada um deles? Essa atividade tem que ser postada até dia 24 de março, é individual, tá bem? Cada um faz sozinho aí e posta para mim. A terceira atividade, ela vai ser uma atividade individual também, com 5 questões sobre os textos da bibliografia, que eu já falei com vocês, que é o texto do Lustosa e o texto do Weber. Vai ser uma questão aberta e 4 questões fechadas. Eu vou postar, vai estar disponível também na sala virtual e vocês vão ter que postar para mim até o dia 31 de março, tá ok? Na quarta atividade, eu quero que vocês façam uma redação individual de 1 a 2 páginas sobre a experiência da visita técnica sobre a luz da teoria de Weber. Então, vocês vão assistir a aula de Weber, entender os conceitos e, a partir dos conceitos da teoria de Weber, vocês vão escrever uma redação falando sobre a visita técnica e como isso tem a ver com a teoria de Weber. Tá? E aí é individual também. Eu sei que vocês vão falar, mas por que não é em dupla, sendo que a visita é em dupla? Não, porque cada pessoa tem uma experiência única. E eu quero absorver a experiência única de cada um através dessa redação. Por isso que é uma redação individual, tá bem? E aí vocês vão postar até dia 7 de abril. Então, a atividade do primeiro encontro presencial, ela vai ser uma atividade que vai envolver a turma toda em algumas questões que tem muito a ver com a administração pública. E aí eu quero que vocês prestem atenção e executem essa atividade com muito primor aí na sala de aula. Tá? É preciso que vocês conheçam, como futuros administradores públicos, esses princípios que eu vou falar e que vocês vão estudar aí nessa atividade que vocês vão fazer. Vamos lá de novo para os slides para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a atividade do primeiro encontro presencial, que vai acontecer provavelmente dia 9 de fevereiro, né, de acordo com o calendário, eu quero que no final da aula vocês façam aí 5 grupos, reúnam aí em 5 grupos, se dividam. Ah, professora, pode ser mais... Tentem, gente, façam o esforço de se redividir. Né? Eu vejo muito uma resistência de vocês. Ah, mas a gente já tem 6 grupos. Ah, mas a gente já tem 4 grupos formados. Gente, vocês estão na sala juntos. As pessoas têm que aprender a conviver, dialogar. Né? A sociedade é isso. Então, vocês sentem e se redividam. Eu quero 5 grupos. A atividade tem que ser feita com 5 grupos, porque eu preciso que sejam 5 grupos, porque são 5 temas. Então, não tentem montar tanta resistência para uma coisa que é tão simples. É só para o encontro presencial, tá? Então, vocês vão escrever para mim e postar até dia 15 de março essa atividade. Como eu falei, ela é uma das atividades avaliativas, né, que vale 10 pontos. E é uma pesquisa sobre os princípios da administração pública no Brasil. Eu quero que vocês expliquem qual que é o conceito de cada uma delas e qual que é a prática, como que ela é na prática. Então, além de vocês sentarem para estudar, cada grupo estudar um desses princípios, vocês vão buscar entender como que esse princípio se coloca na prática da administração pública. Então, um grupo vai estudar a legalidade, o princípio da legalidade. Outro grupo vai estudar o princípio da impessoalidade. O terceiro grupo, o princípio da moralidade. O quarto grupo, o princípio da publicidade. E o quinto grupo, o princípio da eficiência, tá ok? Então, é muito importante que vocês se reúnam e façam essa pesquisa e compartilhem com os colegas no final, tá? Porque é muito importante que cada um entenda tanto o conceito quanto a prática de cada um desses princípios da administração pública no Brasil.
E aí, pessoal, na hora que vocês estiverem estudando, ouvindo as aulas, refletindo a partir do que eu estiver falando aqui, nas aulas que eu vou gravar e que vocês vão ter acesso, vocês anotem o que vocês tiverem dúvidas, vocês participem realmente como se vocês estivessem numa sala de aula normal e postem essas dúvidas no fórum, poste o que vocês refletiram no fórum, né, de maneira mais dinâmica. É muito bom quando o professor entra no fórum e que os alunos estão interagindo de maneira mais natural, né, falando o que pensam como se fossem os alunos conversando numa sala de aula, quando o professor pergunta alguma coisa para o aluno vai e responde. Então o fórum ele tem que parecer isso, ele tem que trazer para a gente essa sensação. Né? Eu quero entrar no fórum e sentir vontade de dialogar com vocês, porque vocês estão participando naturalmente, não copiando um pedacinho, um trechinho de alguma coisa e colando. Então tentem desenvolver isso em vocês, tá? E aí é isso, espero que seja um processo que nós vamos aproveitar juntos, tá? Até as aulas.